Dá-nos uma escola dominical abençoada. Te aguardamos, Senhor. Dá-nos da tua graça para que estamos sempre voltados, Senhor, para isto, Senhor. O principal das nossas vidas, a tua vinda. Nós nos preocupamos com tantas coisas terrestres, Senhor, e a tua vinda está tão próxima. Dá-nos da tua graça para que possamos ser perseverantes até o fim, em nome de Jesus. Amém. Tá aí, estou procurando. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos nos preparar, depois dessa oração, vamos nos preparar para iniciar a nossa escola bíblica dominical, que será ministrada hoje pelo pastor Wilson Júnior. Amém? Qual é a lição hoje? Qual é a lição hoje, sabe? Sabe qual é a lição? Qual é a lição? É 7? 7. Poxa. Só tá na sala nova, tá? Deixa eu falar com você. Tá. Botei a senhora lá, porque tem 8 lugares. Se faltar lá, cadeira, a gente pega a mãe lá. Bom, e não nada, tá passando muito. Eu vou responder, puxa. Depois eu ligo pra ele. Depois eu... É? Não, tá tudo tranquilo. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Nós vamos estar iniciando a nossa escola dominical. A lição é de número 7. Fala sobre o tema Eu sou a ressurreição e a vida. É um tema bastante conhecido, até porque uma das bases da nossa crença está sobre a ressurreição de Jesus. A Bíblia vai dizer que se Jesus não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé. E quando a gente olha esse tema, né, nos dias atuais, nos dias de hoje, parece que é um troço assim, né, de uma ficção, né, algo fake, que é a palavra moderna, né, a palavra do momento. Mas a verdade é que isso aconteceu e mudou a história da humanidade. Na verdade, o homem tem 2 tempos de história. Uma antes de Jesus e a outra depois de Jesus. Esses 2 tempos de história, né, ele vai dizer que houve um marco, uma separação naquilo que o homem estava vivendo. E quando eu olho para a ressurreição de Cristo, eu vejo um cumprimento de uma palavra ou de uma promessa, assim como ele também prometeu ir voltar para nos buscar. Como nenhuma palavra de Jesus fica esquecida, como nenhuma palavra dele, nenhuma promessa dele é guardada, ela sempre vai acontecer. Então hoje nós estamos aguardando a segunda marca da história da humanidade. Que a primeira foi a ressurreição de Cristo. Foi Jesus, quando veio, morreu e ressuscitou. 2 histórias. Antes de Jesus e depois de Jesus. E agora, quando Jesus voltar para buscar a igreja, vai acontecer a mesma coisa. Então, é um tema
bem atual, e eu queria ler com os irmãos o versículo do texto áureo que está lá em João, capítulo 11, versículo 25, que diz o seguinte: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A verdade prática desta lição, ela diz o seguinte: o Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E por essa razão, temos a garantia de que um dia teremos um corpo glorioso como o dele. Esse texto áureo, né, que está lá em João, ele vai contar uma história dentro do seu contexto de duas mulheres, ou melhor, 3 irmãos, um que morreu e 2 que ficaram aflitas por causa da morte do seu irmão. E você já sabe com quem eu estou falando. E isso está lá em João, capítulo 11, versículo 14, que é a leitura bíblica em classe da nossa revista. E diz assim: Então, Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estágios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Maria e a Marta. Ou melhor, a Marta e Maria, né? Acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? Disse ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Filho, o Cristo, o Filho do Deus que havia de vir ao mundo. Então, nossa lição está baseada nesta passagem. Aí a gente tem aqui, nesse texto, né, esta palavra maravilhosa de Jesus, né, que é o tema da lição, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Porém, tem aqui uma personagem muito interessante chamada Marta. Jesus, ele nunca perde as oportunidades de mudar a vida de alguém ou aquilo que a pessoa acredita. Jesus, ele nunca perde a oportunidade de aumentar a nossa fé. Uma das coisas que a gente olha aqui, a gente já leu esse texto, acredito que os irmãos já sabem esse texto aqui de trás para frente. Quantas vezes já ouvimos pregações sobre Marta, Maria, Lázaro, né? Jesus ressuscitando, Jesus esperando dar 4 dias, enfim, N. Só que nós temos uma pessoa aqui chamada Marta que ainda precisava de alguns esclarecimentos a respeito da ressurreição. Quando Jesus se apresenta, Marta falou assim: olha, eu sei que ele vai ressuscitar, porque, né, está escrito, né? Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Isso aqui era uma crença judaica. Uma crença judaica. Jesus não estava aqui querendo cumprir crença judaica.
Ele estava querendo mostrar, né, a Marta uma mudança na ressurreição. Você sabe que a morte, ela é a separação do nosso corpo com a alma. Então, quando nós morremos, esse corpinho aqui vai ficar. Ele não sobe. Ele é feito de carne. Ele vai apodrecer, vai ficar, não tem jeito, mano. Não tem jeito. E a nossa alma, ela segue o destino daquilo que nós escolhemos em vida. O que nós escolhemos em vida? Nós escolhemos crer em Cristo Jesus. Então, ela vai seguir aos braços de Jesus. Não, nós escolhemos viver uma vida de acordo com o mundo. Esse mundo doido aí, perturbado. Então, morreu, vai para onde? Para o inferno. Gente, isso aí não tem jeito. Isso não muda. A Bíblia vai dizer que após a morte segue-se o juízo, e o juízo é esse. É a condenação, né, do ímpio e a salvação do justo. Não tem como a gente melhorar essa situação aqui, não. É uma das coisas que a gente tem que ficar... Às vezes as pessoas, né, acham que tem uma outra oportunidade. Não, vai ter uma outra oportunidade. A gente vai ficar lá no purgatório, né? A família vai fazer lá uma missa, um evento, um troço. Nós vamos, né, vamos chegar no dia e ele vai salvar, vai salvar. Vai não. Vai não. Não vai. Não vai salvar. Morreu, meu irmão. Ou você vai para o braço de Jesus ou para o colo do capiroto. Você escolhe. A gente tem que falar nessa maneira, para que a gente possa entender, porque assim, as pessoas ainda estão iludidas com isso. Tem pessoas que ainda, sabe, ainda acham que ainda tem uma outra maneira. Então, por isso que a gente tem que falar de Jesus o tempo todo, porque morreu, tem outro jeito. Então, o que acontece? Hoje, quando a pessoa morre, né, em Cristo Jesus, ela tem um encontro direto com Jesus, estado consciente. Um encontro com Jesus. Já pensou? Você morreu agora, puf, teve aqui um infartou, entupiu o vaso, puf, foi pro céu. Tu abre o olho, dá de cara com Jesus, o que tu faz? Eu morro de novo. Ei? Dá pra morrer de novo, não dá não, gente? Mas não é verdade? É a coisa mais linda do mundo. A gente tem um encontro com ele. E quando o ímpio morre, a Bíblia vai dizer lá na parábola de Lucas, que quando ele morre, ele vai para um local de tormento, de sofrimento, e que ainda não é o inferno propriamente dito. É um local de tormento 24 horas. Então, quando Jesus ele chega até Marta, ou melhor, quando Marta ela vem com esse questionamento, né, tentando explicar, não, eu sei, ele vai ressuscitar, ele, né, nos últimos dias, conforme a crença judaica. Mas Jesus está quebrando tudo isso agora aqui com ela. Interessante que Jesus ainda pergunta a ela, crês tu isso? Aí depois sim, ela vai dizer, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, Jesus ele nunca perde as oportunidades de mudar uma situação. Claro que ele chegou ali, encontrou Lázaro morto, todo mundo triste. Deixa eu falar um negócio contigo sobre morte, sobre sepultamento, ou sobre esse momento de tristeza quando alguém da sua família
ou um ente querido, ou um amigo morre. Irmãos, mesmo que seja... Quando é ímpio, é pior, porque a gente já sabe o destino dele. Quando a gente vê o ímpio morrer, é mais triste do que você perder um parente crente. Porque o ímpio, a gente já sabe que ele vai para o inferno. Quando o parente é crente, ou a pessoa é crente, você, claro, fica triste, né? Tu não vai ver mais aquela pessoa ali mais. Porém, tu tem a certeza que ela está com Cristo. Mas não dá uma de super-homem, não, tá? Quando morrer alguém da sua família, curta o seu luto. Tem gente que quer, sabe, dar uma de super-homem, super-mulher, absorver todas as, sabe, tristezas, guardar dentro do coração. Não, eu não posso chorar, eu não posso ficar triste porque eu sou crente. Não entra nessa, não. Faz isso, não. Se tiver que chorar, chore. Se tiver que ficar triste, fique triste. Entendeu? Isso aí é algo normal para a gente. E Jesus sabe muito bem disso. Muito bem disso. Nós temos que entender que aqui ainda tem carne. Né? Tem sentimento. A gente guarda sentimento dentro de nós. Então, assim, toda vez que morrer um parente e tal, entendeu? Irmão, chore, né? Você não vai ficar chorando pro resto da vida, né? Claro. Entendeu? Mas tira o seu momento de luto ali, entendeu? De tristeza. Isso aí não tem pecado nisso. Tem gente que quer dar uma de super-homem, de super-crente. Não, eu sou crente. Não posso chorar, tenho que me alegrar. Tal. Eu acho bonito. Eu acho lindo. Uma vez eu estava num enterro da prima da Ana. Eram 4 capelas. Aí tinham 3 capelas que eram crente, era enterro de crente, inclusive a da prima dela. O pessoal estava lá, cantando um hino, tal, não sei o quê. A outra, pessoal quietinho, acho que era até batista, mas enfim. E tinha um outro lá que era o ímpio. Meu irmão, o enterro do ímpio no cemitério Morum, não sei das contas, lá em Campo Grande. Morundu, Campo Grande. Lá mesmo. E aí, o enterro do ímpio, uma choradeira, já estava uma brigalhada, porque quem ia ficar com papagaio, quem ia ficar com a escova de dente, enfim, aquela briga, eu quero a dentadura, eu quero isso. A confusão já estava a esse nível. Eu sentei assim do outro lado, que estava muito cheio, e fiquei olhando aquela cena, né? Depois até me chamaram para orar lá num outro enterro, que não tinha nada a ver comigo, eu fui lá, orei. Mas tinha um enterro de um crente que parecia culto pentecostal. O pandeiro gritava e o negócio animadíssimo, e o morto lá. Eu acho bonito isso, eu acho legal, entendeu? Eu acho assim, poxa, eu fiquei lá assim, meu Deus, que bacana, né? Pessoal ali e tal, né? Todo mundo contente, alegre, porque o irmão foi embora, voltou para casa. Top! Só que aquilo ali vai passar, aquele momento vai passar, vai para casa, família vai para casa e vai chegar em casa, cadê o fulano que estava aqui? Cadê o dono dessa roupa? Cadê o dono desse sapato? Não é assim? Cadê o dono dessa caneca aqui? Aí a ficha vai cair. Cai, tem jeito, vai cair. Então, assim, não seja super-homem, super-crente nesse momento. Curta o seu luto. Seja ele de 1 mês, de 2, sei lá. Vou falar para você algo, o que a psicologia fala? Até 1 ano ainda é permissível, né? Passou de 1 ano, aí tu começa já a ficar preocupado. Até 1 ano a gente entende, né? A minha mãe morreu tem 2 anos. Toda vez que eu passo pelo quarto dela, para chegar na sala eu tenho que passar no quarto dela. Quando eu chego na sala, o quartinho dela fica assim. Tem o quarto do Renan, o quarto dela quase que em frente à sala ali. Aí eu tenho que passar. Você acredita que vai fazer 2 anos agora, dia 14, que ela morreu, de julho? Você acredita que até uns 4, 5 meses, desde o início do ano, eu passava lá, olhava automaticamente para saber se ela estava lá. Se ela estava precisando de alguma coisa, era automática. Aquilo eu ficava assim, aí eu caía a ficha, né?
Então é normal isso. Só abrir esse parênteses aqui, porque eu já atendi pessoas com essa questão. Então, o propósito de Jesus ali, né? Já entrando aqui, já estamos dentro da nossa lição, o propósito de Jesus ali era mostrar, né, além do milagre, da ressurreição de Lázaro, mas era trabalhar com Marta, mostrar a Marta, né, que a ressurreição que ele estava apresentando naquele momento era uma ressurreição eterna. E a ressurreição ela é imediata. Após a morte, a gente passa a ter uma vida na presença de Deus na eternidade. Então não fica com medo, você ficar com medo, eu vou morrer, eu vou ficar dormindo até Jesus voltar, não sei o quê. Não. Não é assim, não. Pastor Estevão morreu, né? Aí pastor Estevão morreu, a gente foi, estávamos lá no... Ele estava já do lado de Jesus, cantando o hino da vitória. Consegui, Jesus, estou aqui. Eu dei muita aula de escola dominical, estou aqui, né? Feliz da vida. Não é verdade? Já foi, ali é só o corpo, como diz a pastora. E é verdade, já foi, já está nos braços de Jesus, já está com Jesus, já está lá no céu. Gente, isso é essa lição, né? Ela tem esse caráter aqui de mostrar para a gente o quanto que Jesus ele muda a vida de pessoas apenas numa palavra. Só um toquezinho, só mais nada. Então, o propósito aqui, número 1 aí na sua revista, né? Ele diz o seguinte: propósito de Jesus. Está aqui, recebimento da notícia sobre Lázaro. Nos evangelhos, Jesus realizou diversos milagres de ressurreição, incluindo do filho da viúva, né? Da filha de Jairo, né? E tantos outros que Jesus ressuscitou. Nós temos que entender que nesta ressurreição aqui de Lázaro, foi mais uma daquelas que ele ressuscitou, mas o toque aqui foi com Marta. Aqui, a questão aqui foi com Marta. Que Jesus viu um desespero na vida de Marta. No item 2 aí no número 1, diz o seguinte: o despontamento de Maria e Marta. No versículo 3, expressa a esperança de Maria e Marta em relação à chegada de Jesus para ajudá-las, devido ao carinho e amizade que o nosso Senhor tinha pela família de Betânia, pois ele os amava. Elas desejavam ardentemente que Jesus chegasse rapidamente. No entanto, a visita dele no tempo de Maria e Marta não se concretizou. É fundamental destacar que a vontade soberana de Deus não está sujeita às circunstâncias humanas, por mais difíceis que estas sejam. Eu marquei isso aqui na revista, e aí a gente fazer uma aplicação disso. Às vezes, irmãos, a gente não entende essa vontade soberana de Deus, sabe? A gente não entende quando a gente perde um ente querido, a gente não entende quando a gente fica doente, a gente não entende quando a gente fica desempregado, a gente não entende tantas coisas, né? E começamos a fazer uma cobrança de Deus em relação a isso. Começamos a cobrar de Deus algo que muitas das vezes é vontade soberana dele, e a gente tem que entender isso. Às vezes é preciso, é necessário entender que Deus é soberano. Ele pode todas as coisas. Nem a vontade permissiva, mas também, irmãos, entenda, Deus sempre tem o melhor para nós.
E tem hora que a gente tem que compreender que mesmo que a resposta dele seja um não, mesmo que a resposta dele ainda seja a enfermidade, mesmo que a resposta dele seja uma porta fechada, ele tem o melhor para nós. Ele tem o melhor para nós. Sabe? Às vezes a gente não compreende determinadas coisas. A gente não entende determinadas coisas. A gente fica olhando, sabe? E vendo a vida passar com tantas aflições, com tantos problemas, e aí a gente, às vezes, fica cobrando a Deus uma solução. Um desespero que bate em nós. Parece que temos uma falta de confiança nele. Né? Ontem eu estava num culto, à tarde, e eu estava com um irmão que eu conheço há muito tempo, crente, médico. E eu falei assim, bom, e aí, pastor, como é que o senhor está? Estou ótimo, eu estou bem. Só não estou melhor porque não estou no céu. Não, mas céu agora não. Aí eu falei, mas por quê? Por que não agora? Não, que ainda é muito cedo, é melhor, tem muita coisa para fazer, para curtir nessa vida. Ah, é? Mas eu entendo ele, é por causa da aplicação da igreja dele, eu entendo ele. Eu falei assim, mas como é que pode um troço desse? Melhor lugar do crente é o céu. Se eu não tenho desejo de morar e estar com ele, independente do tempo, irmãos. Independente do tempo. Se é agora, se é amanhã, se é daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, eu não posso perder essa esperança de estar com ele. O melhor lugar da gente estar é na nossa casa, e nós não moramos aqui, viemos do céu. É lá que é a nossa casa. É o melhor lugar. Quando você não sai daqui, você não vai para sua casa, você não está na rua, no seu trabalho, você não fica doido para sua casa, a vida do crente é assim. Nós temos que ter o desejo, o anseio de voltar para a nossa casa. Aqui é passageiro. Esse mundo não tem nada de melhor daquilo que está comparado que nós vamos receber lá em cima. Tem nada. Nada se compara. Aí ele falou assim, pastor, é verdade. Lá em cima tem rua de ouro, não sei o quê. Começou a falar de riqueza de novo. Eu falei assim, irmão, eu não quero saber de rua de ouro. Eu não quero saber, não sei de cristal. Eu não quero saber de nada disso. Eu quero saber da presença dele. Eu quero saber de estar na presença dele. Sabe, de chegar lá e... Se eu conseguir, Jesus, estou eu aqui, graças a Deus. Não importa o tempo. Eu novo, eu velho, eu agora, eu depois, não importa. Sabe? E às vezes a gente fica falando assim, mas o que o senhor está fazendo? Eu estou esperando Jesus, irmão. E a gente tem que esperar Jesus todo dia. A Bíblia fala o seguinte, que bem-aventurado é aquele que anseia pela sua volta. Porque aqui nesse mundo a gente não tem nada para receber. E uma das coisas que Jesus, sabe, foi trabalhar aqui foi com esse despontamento aqui de Maria e de Marta. Preocupada, nervosa. E Jesus falou, minha filha, fica calma. E já está com... Sabe, aqui eu estou aqui. Estou aqui. Se Jesus está ali, meu irmão, está tudo certo. A gente tem que estar onde Jesus está. Eu viver uma vida aqui nesse mundo, irmão, é luta, 24 horas, você sabe disso, você não é diferente de mim nem de ninguém aqui. Entendeu? A gente passa por luta, a gente passa por dificuldade. A gente passa por angústias. Então, o melhor lugar da gente estar é na presença de Jesus, mas lá em cima. Enquanto a gente não sobe, a gente está aqui embaixo. E tem que ficar aqui na presença dele também. Porque senão a coisa fica feia. Sabe? Mas eu tenho que ansiar de estar lá com ele. É fundamental destacar que a vontade soberana de Deus não está sujeita às circunstâncias humanas, por mais difíceis que estas sejam. Circunstâncias humanas, elas são difíceis de ser derrotadas, são. Sabe? Porque muitas das vezes a gente cria isso dentro de nós. A gente cria problemas, irmão. Sabe? Tem hora que a gente pega a prova com a mão. A gente entra em situações na vida porque a gente quer.
Sabe? A gente vai lá e entra numa situação difícil porque fui lá e fui eu que quis. Não, eu quis, eu quero isso aqui. Não, eu quero. Aí vai. Sem direção de Deus, sem orientação do Senhor, sem resposta de Deus. Aí vem depois reclamar da vida. Posso? Não, filho. Nós que escolhemos, você que escolheu, eu que escolhi. E como a gente sempre fala, né? E a fatura chega. Sabe? E aí, quando Deus nos prova ou aplica a vontade soberana dele, e nós temos que receber isso de bom grado, aí a gente reclama também. A gente reclama. Reclama com Deus, reclama não sei o quê, vai reclamando, vai reclamando, vai reclamando. E eu não sei até quando isso, né? Porque o tempo, como diz aqui na lição, divino, ele é interessante. Às vezes, aquilo que você pensa que vai ser resolvido de um dia para o outro demora anos. Às vezes, aquilo que você pensa que vai demorar a resolver, resolve em 10 minutos. Né? Entendeu? Tem hora que a gente não entende esse tempo divino. O tempo divino ele é interessante, porque a gente não consegue dominar, sabe? A gente não consegue limitar ou desenhar os acontecimentos de acordo com a vontade de Deus. Deus ele tem o melhor para nós no tempo dele. Não é no meu tempo, não é quando eu quero. Sabe? Não é quando eu quero, é no tempo dele, porque às vezes a promessa de Deus, né, já está até fugindo um pouco aqui, mas às vezes a promessa de Deus não chegou na minha vida ainda, é porque eu não estou preparado para receber ela. Porque se eu não estou preparado, o que eu vou fazer com essa promessa? Eu vou jogar ela no lixo, eu vou desperdiçar. E muitas das vezes posso até sair da presença de Deus por causa disso. Entendeu? Uma vez estava numa escola dominical e aí o professor falou assim, olha, domingo que vem, ou melhor, no sábado que vem, vamos fazer um encontro da classe lá na minha casa. E a classe tinha uns 25 homens, mais ou menos, né? Aí fizemos no sábado. Aí estamos chegando na casa do professor, né? Um casarão bonitão. Aí chegamos lá, aí o aluno ficou assim olhando, né? A garagem descia assim, né? A casa nem era dele, era alugada. Aí casa bonita. Aí chegou assim, subiu um deck, uma piscina e sauna. E ele ficou encantado, aquilo tudo ali, ele olhava assim, admirado. Aí daqui a pouquinho ele falou assim pro professor, professor, se eu tenho uma casa dessa, nem para a escola dominical eu ia domingo. Aí o professor, é por isso que você não tem. É por isso que você não tem. Por isso que não tem, porque não deixa de priorizar as coisas de Deus. E às vezes tem coisas assim. A gente pede as coisas a Deus, mas a gente às vezes pede tanta coisa que tira as prioridades do Senhor. Né? Então isso é muito complicado. É o tempo de Deus na nossa vida. Entendeu? Marta e Maria, ali elas estavam aflitas com a morte do irmão. Todo mundo fica aflito, como nós falamos aqui, temos que ficar, é normal nosso. É normal. Porém, quando você está com aquele que criou a vida do lado, não tem mais que ficar preocupado com nada. Ele tem um controle da nossa vida. Você está aqui na igreja, você tem Jesus dentro de você, você crê no Senhor Jesus, você entregou a sua vida a Ele. Então, meu irmão, agora espera no Senhor, descansa no Senhor, faça, sabe, aquilo que você tem que fazer e acredite que no tempo certo, no tempo de Deus, Ele trará a resposta para a sua vida. Aqui embaixo também diz o seguinte interessante, o plano de Deus ou do Pai não coincidia com os dela. Às vezes você quer uma coisa que Deus quer te dar outra. Não coincide a nossa vontade com a vontade de Deus. Sabe?
Às vezes você até... E isso é interessante. Às vezes tu está pedindo pouco e Deus quer te dar muito. Entendeu? Às vezes você está pedindo aí um carrinho, né, popular. E Deus quer te dar uma caminhonete importada. E tem coisas que a gente, sabe, não entende. Mas uma das coisas que a gente tem que sair daqui nesta manhã convicto é que o tempo e a soberania de Deus é dele, não é minha. Eu não posso estipular preço nem querer fazer o que eu quero. Não posso. Eu tenho que seguir, sabe, a direção do mestre. É ali que está, né? Você já viu quando o minerador, o cara que está lá cavando, procurando ouro, ele fica procurando o veio, né, do ouro, que é aquela... Quando o ouro entra entre as pedras, ele vai assim, né, subindo, vai para baixo. Quando ele encontra o ouro, ele já sabe que tem mais por ali. Porque é como se fosse uma veia, né, do corpo humano. Ele vai ali, ele vai achar sabe? Então a gente tem que encontrar isso, né? Encontrar esse caminho e segui-lo o tempo todo. Muito bem, gente. O encontro de Marta e Maria, no item 2, vai dizer o seguinte: embora Marta, tô lá embaixo já, tá? Embora Marta acreditasse que Jesus... Eu dou aula acreditando que você leu a lição em casa, amém? Amém? Eu não vou ler revista aqui. Eu não tô aqui para ler revista. Nem você. A revista já tá contigo. Quem não tem revista aí? Não tem revista? E por causa de que não tem revista, irmão? Pega lá, dá revista para eles, irmão. Pega lá, dá para eles aqui. Levanta a mão quem não tem revista, que a irmã vai dar revista. Oh, meu Deus do céu. Eu entendo que a revista, a lição, é para ser estudada durante a semana toda. Levanta a mão aí, ó. Lê a revista para eles. E aí, ó, tá vendo? Aí pega a revista. Aqui tem mais gente aqui sem revista. É bom isso. Pega mais revista, dá revista pro povo. Aqui, ó. Lição da escola dominical, ela é para ser estudada durante a semana. Aqui na frente, irmãos, aqui na frente tem leitura diária. Leitura diária. Aqui é você pegar um versículo desse na segunda-feira. Olha, a revista é tão boa que ela bota segunda-feira, você lê esse versículo aqui, ó. Tá aqui, ó. A ressurreição do... Na terça-feira, você vai ler esse outro versículo aqui, ó. O chefe da sinagoga. Na quarta, e vai até sexta. Até sábado. Vai até sábado. E aí, no sábado, você já leu a revista, você já viu o versículo, você já está inteirado na lição. Só vem aqui para tirar sua dúvida, né? Se eu puder tirar. Maravilha. Então, pronto, dá esses dois aí. Ó, tem aí, ó. Não tem revista, dá a revista para o povo. Depois você faz uma oferta de qualquer valor, acima de R$10, está tudo certo. Pronto. Acima de R$10, um valor e tal. Tá tudo certo. Muito bem, gente. A lição é de número 7, né? A minha revista é um pouquinho diferente, mas é mais ou menos... Nós estamos aí no item 2, tá? No item 2 da lição. A ressurreição de Lázaro. Então, naquele momento, né, que tem aquele encontro de Marta com Jesus, Jesus precisava mudar o entendimento de Marta em relação à ressurreição. Lá na frente diz o seguinte: enquanto Marta apresentava uma doutrina defendida pelos fariseus, e os fariseus defendiam isso, embora correta e verdadeira, né, nosso Senhor revelou a doutrina da ressurreição associada à sua própria pessoa, ao trazer Lázaro de volta à vida de maneira concreta. Porque, irmãos, como eu falei aqui no início, quando a gente morre, né, a gente morreu para esse mundo. A morte para o homem era uma pequena passagem, né? Tanto para o ímpio como para o salvo, como para o justo. O justo e o ímpio, né, eles têm uma vida eterna. Ué, pastor, quer dizer que
Se o cara é atribulado, é ímpio, tem vida eterna? Tem, no inferno. No inferno, lá do capiroto, lá, vai passar lá a eternidade lá com ele. Vai ficar lá. Também tem. Então a morte, ela é uma passagem. Quem usa muito esse termo passagem é os espíritas, né? Que pegou agora um espírito evoluído e tal, aquele negócio, né? É a história da carochinha. Mas, na verdade, é uma passagem mesmo. A gente vai perder esse corpinho material, aí agora que é legal. A gente perde esse corpo material aqui, né? E nós recebemos lá em cima um corpo glorificado na presença de Deus. Agora, veja uma coisa interessante, irmãos. O ímpio, quando ele vai para o local de tormento, como nós já estudamos aqui uma lição um tempo atrás, em relação àquela parábola de Lucas, ele vai para lá também em estado consciente. E quando chega lá, nesse estado consciente dele, né, ele vê que ele teve todas as oportunidades de não estar ali. Mas devido às suas escolhas, ele passou a ficar ali. Então, irmãos, esse estado do ímpio, né? Ele é consciente, ele é doloroso eternamente. Ele fica tão desesperado em relação aonde ele está, que ele ainda tenta pedir socorro. Olha, pede aí para um mendigo, né, molhar aqui a ponta do dedo para ver se refresca a situação. Depois ele ainda pede para avisar a família. Olha, avisa meus irmãos para que eles não venham para... Já era. Você sabe qual foi a resposta? A resposta foi assim, olha, eles têm os profetas. Você sabe quem são os profetas nos dias de hoje? Somos nós. É a igreja que tem que anunciar o evangelho. Quando a gente faz o nosso papel, né, são menos almas que vão para o inferno. Quando chegar lá na frente no trono branco, né, quando haverá, porque esse momento de tormento, ele é passageiro, ele vai ficar ali até o dia que Satanás for lançado no inferno, que é ele que inaugura. E aí aqueles que estão no local de tormento vão junto com ele para lá. Porém, nessa transição existe algo chamado trono branco, onde todos vão se apresentar diante do Senhor. Todos. Menos os salvos. Os salvos já estão salvos, não tem jeito, lacrado pelo sangue de Jesus. Mas os ímpios, todos vão se apresentar diante do Senhor. Não para uma possível, vamos dizer assim, vai ter, é um julgamento que vai tentar salvar. Não vai, não. Ele é condenatório. Ele é um julgamento condenatório. O cara só vai receber ali a sentença definitiva. Ele se apresenta diante do juiz e quando diz, olha, você está indo, você sabe por que você está indo para o inferno? Eu acho que eu não acho que eu não mereço o inferno, porque todo homem vai querer se justificar como todos nós. Até um assassino, ele vai, não, eu matei porque ela estava com uma faca na mão e aí eu peguei a arma e dei um tiro nela. Todo mundo vai querer se defender. Sabe? Todo mundo vai chegar e vai querer tentar sair daquela situação. Está indo para o inferno, já passou já um tempão lá nesse local de tormento, agora vai para o inferno definitivo. E aí vão tentar se justificar. E você sabe um dos argumentos que Jesus vai usar para justificar a ida do ímpio para o inferno? São as ações da igreja. As ações da igreja vai ser uma prova, sabe? Vai ser algo que Jesus vai usar. Você olha, a igreja estava lá. Você está me dizendo que você não me conhecia? Ué, quantas vezes alguém entregou um folheto para você e você amassou e jogou fora?
eu estava no folheto. Quantas vezes eu estava no canal de televisão, pastor pregando, e você foi lá e trocou? Eu estava lá com ele. Quantas vezes te pararam na rua para falar do meu amor e você não quis ouvir? Aparta-te de mim. É simples assim. Não tem jeito. Mas o importante é a ação da igreja. A ação da igreja é que vai trazer, é uma dos argumentos que Deus vai usar, que Jesus vai usar, para provar por que ele está indo para o inferno. Por isso que é importante a gente evangelizar. Por isso que é importante a gente falar do amor de Deus, para a gente não levar sobre nós o sangue desse pessoal que vai para o inferno. É que nem aquela parábola do Atalaia. Se o Atalaia não anunciar, o sangue é de quem que vai ser cobrado? Agora, se o Atalaia anunciar e o pecador, né, não der ouvidos, aí nós estamos isentos daquele sangue. Mas para isso nós precisamos anunciar. Precisamos falar. Muito bem. É difícil dar aula, né? Porque esse relógio não para. Ele continua, né? Ele só é nosso amigo porque Jesus volta mais rápido. Então, Marta, ela estava tentando aqui apresentar uma doutrina dos fariseus. Não era errada. Só que Jesus estava mostrando para ela que esta ressurreição, né, é em relação a uma vida, ela é imediata. Ela é imediata. A gente morre e dá de cara com Jesus. Por isso que ele fala, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Então não há morte, não há... Porque existe aí uma doutrina, né, que é sono da alma, uns troços doidos, né, que, né, a gente não encontra muita base bíblica. Porém, né, o que a gente crê é que morremos, fechamos os olhos e abrimos na presença de Deus. É como se você pegasse um elevador no térreo e chegasse ao, sei lá, ao 10º andar e abrisse o olho e a porta abria. Quando você abre a porta, Jesus está te esperando de braços abertos. É algo semelhante assim. Por isso que é incomparável, o céu é incomparável com este mundo. O céu é incomparável com qualquer tipo de riqueza que esse mundo possa oferecer. E se a gente não tiver esse desejo, sabe, de estar com Ele, independente de qualquer coisa, nós estamos com defeito de fabricação. Porque o desejo do crente que tem o Espírito Santo é estar na presença do Pai. Nós temos que botar isso dentro de nós. Vivemos uma vida normal, né? Uma vida usando daquilo que Deus nos dá, porque é Ele que nos dá. A gente também não está, eu não pertenço mais a esse mundo, não quero... Não entra nesse papo, porque isso é muito feio, né? Muito feio, né? Você quer dizer que se o cara te dá uma BMW, você tem condições de comprar um carrão, você não vai comprar, não, porque agora eu sou crente, não vou usar nada disso. Que isso, para de bobeira também, né? Se Deus te deu, usa. Eu só não posso trocar, né? Eu só não posso dizer que para... Não, agora eu preciso, não quero ir para o céu, não, porque agora eu tenho uma BMW. Que lasca a BMW para lá, meu irmão, que vai chegar, o IPVA dela é alto. Então que se lasque lá a BMW. Eu quero ir para o céu, entendeu? Então, isso aqui não dá. Mas que a gente tem que ter o desejo de estar com o nosso Senhor e Criador, sem sombra de dúvida. Mas embaixo ele diz o seguinte, no 3. Primeiro, a soberania do Filho sobre a morte e a vida, ao se identificar com a ressurreição. Deus, ele tem poder para fazer o que ele quiser. Ele pode fazer o que ele quiser. Claro, sem quebrar
seus princípios, a sua palavra, né? Mas ele tem poder para fazer o que ele quiser, e a gente não pode botar Deus dentro de uma caixa de fósforo querendo obrigá-lo a atender às suas necessidades. Esquece isso. Esquece esse negócio. Tem muita gente que acha que Deus está dentro de uma caixa, bota Deus... Não, agora você faz isso. Agora faz aquilo. Agora faz aquilo outro. Agora eu quero isso. Agora eu... Sabe? E ali, como se ele fosse o seu empregado, seu mordomo, né? E Deus não é assim não, gente. Ele tem o melhor para mim e para você. Mediante a nossa obediência, a nossa fidelidade, sabe? O nosso amor por ele, mediante tudo isso. Mas ele tem o melhor. E a soberania de Deus, né? Ela tem coisas que a gente não entende quando a gente vê um milagre na vida da pessoa. Deus, quando realiza um milagre, ele quebra um monte de regras humanas. Nunca divinas, né? Mas humanas. A gente não entende como a pessoa está no estado já de falência múltipla de órgãos. Aí de uma hora para outra, né, abre o olho e está curado. A gente não entende isso. Os médicos ficam assim, meu Deus, o que aconteceu? Quebra regras. Às vezes Deus permite você passar por situações para que o nome dele sempre seja glorificado. Você sabe por que a gente passa por luta, irmãos? Primeiro, por um aprendizado. Porque um dia alguém vai passar pela mesma coisa que você passou, a mesma tribulação, e você está lá para explicar como é que você venceu aquilo. Primeira coisa é essa. A segunda, para mostrar o poder dele. E o nome dele venha a ser glorificado. Porque às vezes a gente acha que a gente consegue as coisas com o nosso braço forte. O braço forte é Jesus, não sou eu não. O braço forte é ele. É ele que nos dá a direção, nos orienta, nos guia, nos mostra o caminho. E tudo que acontece na nossa vida seja para a glória dele. Enquanto eu vou fazendo as coisas achando que é por meu merecimento próprio, pelas minhas conquistas, e por isso e por aquilo, irmãos, eu sinto te dizer, as coisas não vão bem. Não vão acabar bem. Então, tudo que a gente faz na nossa vida, em relação à obra de Deus, a gente faz tudo isso para a glória do nome dele. Não é por mim. É para que o nome dele seja glorificado. Você entenda uma coisa. As lutas que passamos, né, é para mostrar para aqueles que estão ao nosso redor o Deus que servimos. Quando você começa a compartilhar suas lutas, eu vou dar uma dica aqui. As suas provas com o ímpio, você está dizendo para o mundo espiritual uma coisa muito feia. Porque o ímpio vai falar assim, mas e o Deus? E o seu Deus? E aquilo que você crê? E a tua Bíblia? Quer dizer que você não acredita em nada disso? Ele não pode fazer nada por você? Quando você tiver que compartilhar com alguma coisa, irmãos, das suas lutas, compartilhe com uma pessoa de fé que possa te ajudar em oração. Não compartilhe nada das suas lutas com o ímpio. Porque quando você faz isso, você não está glorificando o nome do Senhor. Não está. Entendeu? Eu sei que às vezes é necessário a gente, né, desabafar, falar, mas procura alguém de Deus que vai te ajudar, que vai orar contigo. Você vai compartilhar os seus problemas com aquele que tá sempre, tem a boca, a mente, o coração, sabe, poluído, cheio de pecado, todo errado, sabe? Aquele que, em vez de ver você crescer, tá querendo ver você... Não adianta, irmão. Guarda para você em Jesus.
Conta para Jesus aonde é a sua dor. Já diz o hino. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não adianta eu ficar compartilhando com todo mundo aquilo que eu estou sofrendo. As minhas lutas, olha, passa na prova dando glória. O máximo que você compartilha é com aquela pessoa que pode te ajudar em oração. Porque senão vai ficar difícil. Sempre crendo que a soberania é dele. No item 3, fala sobre a doutrina bíblica da ressurreição do corpo. Lá embaixo diz assim, ó. Assim sendo, os justos ressuscitarão quando a trombeta tocar durante o arrebatamento da igreja. O que é isso, pastor? Eu já falei isso aqui em aula de escatologia, né? Porque assim como o céu ainda não foi, o inferno não foi inaugurado, o céu também não. O céu só vai ser inaugurado no dia de um casamento entre a noiva, a igreja e Jesus. Hoje existe um local, né, que tem tanta gente que fala tanto nome, né? É o seio de Abraão, todo mundo fala isso. É um paraíso, que ainda não é o céu. Ainda não é o céu, é um paraíso. Então, quando a gente morre, fecha o olho, abre o olho, eu vou para esse lugar. Estado consciente, fico ali. Mas na hora que Jesus levantava, agora eu vou buscar a igreja. Primeiro, como a Bíblia vai dizer, primeiro aqueles que estão lá, salvos. Aqueles salvos lá, que estão lá no paraíso. Né? Aqui da igreja a gente vai encontrar o pastor Estevão, né? Os irmãos que morreram em Cristo, o esposo da irmã Edma, né? Então, vamos lá, vai acordar esse povo. Vamos embora que o povo da Filadélfia está chegando aí. Eu quero vocês na frente comigo aqui. Vamos lá receber esse povo. Vamos lá para ficar todo mundo feliz e alegre e contente. E aí nós vamos todos nos encontrar nas nuvens. Mas primeiro eles. Depois nós vamos subir, vamos nos encontrar. E dali sim, né, há um processo até chegar ao céu. Aí acabou o paraíso, é céu direto e glória a Deus por isso. Mas tem aqui algo precioso que eu gostaria de falar, que está mais à frente. Vou ler de novo aqui esse pedacinho. Diz o seguinte: assim sendo, os justos ressuscitarão quando a trombeta tocar durante o arrebatamento da igreja. Os mortos voltarão à vida e seus corpos glorificados, serão gloriosamente transformados junto com os justos. Maravilha. Aí está lá os versículos, 1 Coríntios, Tessalonicenses e tal. Por outro lado, aí agora que é legal. Por outro lado, os injustos ressuscitarão no juízo final e receberão um corpo inglório, destinado à condenação eterna. Lê para mim aí 2 Tessalonicenses, quem achar, leia. Capítulo 1, versículo 9. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Dá para colocar aí, filho? Então bota, vamos lá. Eu não sei qual é essa versão, eu tenho dificuldade com a versão. Os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Nós vamos receber um corpo glorioso, parecido igual àquele que Jesus recebeu após a ressurreição. Mas esses que vão para o inferno também vão receber um corpo inglório, isso é, sem glória nenhuma. Vai para lá também. Esse corpo, essa pessoa vai para lá. Vamos ler outro. Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 ao versículo 15. E vi um grande trono branco, e que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos,
que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Simples, né? Primeira morte é a morte natural. A segunda morte, para o ímpio, é essa morte aí, ó. Eterna. Não tem mais jeito. Eu vou falar um negócio para vocês aqui. Você pode brincar com tudo na sua vida. Brinca com tudo. Mas não brinca com a sua salvação, não. Não brinca de hora estar na igreja, hora estar no mundo. Não brinca com aquilo que pode te tirar da presença de Deus. Não brinca, não brinca, não brinca. Você sabe por quê? Porque essa condenação, sabe, eterna, ela, imagina, irmão, a gente está aqui, estou com 61, outro tem 70, outro tem 30, né? A gente está aqui, a gente tem um tempo, né? Tem um tempo. A gente sabe que vai um dia morrer, vai para o céu. Agora imagina viver a eternidade num corpo sem glória, aonde não há presença de Deus, num lugar de sofrimento eternamente. Dias contados, sem tempo. Eternamente. Por isso que eu dou um conselho, não brinca com a sua salvação. Não brinca de ser crente. Ou é ou não é. E se for, seja um crente bom. Crente bom. Sabe? Mude seu caráter. Mude a sua conduta. Mude. Não brinque. Sabe por quê? Porque se a gente não mudar, a gente sempre deixa uma brecha para Satanás entrar. Se eu não mudar a minha conduta, se eu não souber agir de uma maneira correta, né, eu deixo uma brecha para Satanás entrar na minha vida. E aí, quando ele entra na vida, sabe o que acontece? Eu deixo, ele vai entrando e ali um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Quando vai ver, ó, já tomou conta do território, tá eu perdido indo para o inferno. Né? Então o diabo nunca ele se apresenta, né, com aquela cara de diabo que a gente imagina. Ele sempre vai entrando nas pequenas áreas da nossa vida, tentando nos minar, tentando achar um espaço. Às vezes numa coisa que você fala, numa atitude que você toma, sabe? De algo que vai comprometer a sua conduta cristã. Então, cuidado com tudo isso. Esta lição, ela tem lá embaixo umas perguntas. Todo mundo aqui respondeu as perguntas. Amém, gente? Hã? Não? Acho que não tivemos, né? Estava com a revista. Tá aí, ó. Eu não posso nem falar quem não estava com a revista, né? Aí eu não posso, né? Apesar que deveria estar, né, com a revista. Mas, enfim. Mas ali tem umas perguntas, né? Depois você responde isso, tá, irmão? Tá tudo na lição. Eu não vou dar a resposta, não. Você responde isso. Gente, dever de casa. Toda lição tem dever de casa. Deixa eu falar algo para você. Gente, escola dominical, né, eu tenho batido muito nisso aqui na igreja, né, tem sido assim uma das prioridades da gente aqui nesse ministério,
porque a gente sabe que a gente só consegue se aproximar de Deus conhecendo Ele. Se a gente não conhece Jesus através da sua palavra, através daquilo que Ele deixou escrito, através das suas doutrinas, fica difícil de adorá-lo, né? Então, escola dominical é para que a gente... Não é só o domingo aqui. O domingo aqui a gente vem para tirar dúvida, para perguntar, para falar, né? Para questionar alguma coisa. Mas a escola dominical, ela é durante a semana. Entendeu? Pega lá, você vai lá, tem lá um versículo, lê um pouco do texto, no outro dia tu lê mais um pouco, e todo dia tu tirar lá 5 minutinhos aqui, 3 páginas, pelo amor de Deus. Entendeu? É muito curto, né? Em vez da gente esperar chegar aqui no domingo, né? E perguntar, qual é a lição hoje mesmo, hein? Qual é a lição hoje mesmo? Né? Aí a gente pergunta, qual é a lição hoje mesmo? É porque é sinal que não foi lá atrás ver, né? Mas que você possa levar contigo esta mensagem, né? Que possamos estar mantendo a nossa salvação sempre em primeiro plano na nossa vida, na certeza que um dia Jesus vai se apresentar, ou melhor, nós vamos nos apresentar a Ele, diante dele, né? Porque nós já cremos, já acreditamos que Ele é a ressurreição e a vida. E a vida eterna é com Ele. Amém, gente? Graças a Deus. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Muito bem. E tem um lembrete aqui da secretária, mas deixa eu falar. Hoje a gente mudou as crianças, né? Então as crianças já começaram lá na LUSEC, já estão lá na salinha deles, né? Tem 3 salas lá, 2 já em funcionamento e uma só arrumar, que é o berçário. Mas já tem lá as salas, eles já estão lá. Também o silêncio todo aqui é esse, né? Porque eles estavam aqui do lado. Então agora eles já estão lá, estão funcionando, tudo direitinho, para a glória de Deus, tá? E eles vão também, daqui a pouquinho eles vão vir na hora do culto, vão estar aqui conosco, o louvor e tal. E depois eles vão para lá novamente, que lá tem a hora do culto deles matinal. Quando acabar o culto, pai, mãe, né? Não adianta você vir para cá, não. Vai lá fora e pega eles lá, tá? Lá no SEC, vai lá, pega eles lá. Tá ok? Essa mudança foi feita essa semana, né? Porque nós precisávamos de desocupar aqui essas salas, tá? Que vão precisar fazer obra, tal, aquele negócio todo. Então a gente teve que desocupar aqui e já transferimos eles para lá, tá bom? Aproveitando que o tempo tá fresquinho, né? Então tá faltando um ar só, mas já tá aí, é só o menino vir instalar, dá para eles ficarem lá tranquilamente. Tem banheiro, tem bebedouro, tranquilamente. Amém, gente? Graças a Deus. Mas não esqueçam, né? Escola dominical, ela é todo dia, não é só domingo. Seu filho, você que tem que trazer, tá? Traga o seu filho, ele não vai vir sozinho para a igreja. A revista, você pode pagar ela no débito, no crédito, da maneira que você quiser, tá? Que ainda tem revista. Quem não tiver revista, ainda tem revista. Só procurar lá a diaconisa Carmen, né? Para ela te dar a revista. Quem fez Pix para pagar a revista, depois fala com a Carmen para ela poder dar baixa lá, o seu nome, para tirar do SPC. Tá bom? Vamos tomar um cafezinho, para que nós temos 4 minutos para voltar, não é isso, Joel? Então é o tempo de você entrar, tomar um café, beber uma água, ir no banheiro e a gente cultua o Senhor. Amém? Dá uma linda salva de palmas para o Senhor.